Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso programa Camperiando. E hoje quem vem camperiar com a gente é o Noé Teixeira Machado, mais conhecido como Noé Teixeira, músico, compositor, escritor e advogado, pecuarista. Satisfação, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu caro Luiz Oneide, e estendo meu abraço ao povo imenso que gosta de sintonizar e de ver a Rádio São Luís. E hoje, nesse programa, então, Camperiando, estamos aí. Antes de tudo, o senhor foi pecuarista e continua sendo pecuarista, né? A sua atividade que desde o início o trabalho foi este e continua sendo este. Exato, a gente tem isso desde bem jovem, foi com o início da nossa profissão de músicos, né? E família também, e a família e a nossa profissão de músico no início, ela ajudou a gente ampliar a pecuária. Então a gente se manteve muitos anos e nos mantemos aí na pecuária de corte. Bom, o início da música se dá com os irmãos Teixeira. Foi. Quantos anos de irmãos Teixeira? Acredito que entre 10 e 12 aproximadamente. Uhum. Nós morávamos no campo e guris sadios, trabalhadores, para não ficar ociosos, o pai deu uma gaita, depois deu outra gaita, tinha um pandeiro também, e ali começaram os estudos. O senhor falava que, graças ao trabalho musical, o início da vida artista, aumentou a propriedade, então na época dava retorno ser músico. É muito interessante isso aí, eu tenho dito em várias ocasiões, faço questão de frisar porque é um fato acontecido. E não é que nós fôssemos os melhores, então, irmãos Teixeira, mas eu tenho comparado aquele velho provérbio que diz que na terra do cego quem tem um olho é rei. Nós tínhamos um long play, ido a São Paulo, sofrido, correndo, acabamos gravando. Então, naqueles anos de 66, 67, onde não existiam gravações, e nós gravamos e rodava todos os dias nas rádios do Rio Grande do Sul, no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso. E aí, por essa razão, nós conseguimos cobrar um valor bem interessante nas nossas atuações, que era basicamente o baile. Baile era o nosso forte e a gente cobrava bem. Daqui um pouco, se quiser, conto até um caso sobre isso aí na questão da arrecadação, do que cobrávamos. Vamos aproveitar, não vamos deixar o nosso ouvinte curioso, vamos contar o caos já de imediato. O nosso preço era 200. O pessoal cobrava 60, 70, 80, bons grupos musicais. Mas nós tínhamos long play e cobrávamos 200. O pessoal pagava e dava a gente, sobrava dinheiro. Numa ocasião, e não parava, não sobrava data, faltava data. Numa ocasião, um rapaz, um pessoal, um grupo de um determinado salão, numa localidade aí nas colônias, disse: eu sei que vocês juntam muita gente, vocês fazem um enche de gente, mas eu acho perigoso, acho temerário, para mim difícil me comprometer com 200, não sei que moeda era. Eu faço uma proposta para vocês, eu dou a porta, vocês cobram a entrada e ainda dou as mesas aí. Eu fico só com a copa. Porque eu vou vender bebida, cerveja e outras bebidas a noite inteira, vai dar um baita de um bailão. E nós, por experiência, topamos. Fizemos. Pela portaria e pela mesa. Pela portaria, né, o que cobravam de entrada, todo mundo ali, ainda umas mesas, tinha lá, sei lá, umas 20 mesas, naqueles baita salãozão lá. Levamos nosso pai para cobrar a entrada. Ficou lá ele. E aquele bailão andando, não dá para se mexer de gente. O meu pai, lá pelas 3 da madrugada, tinha um guri que chegou e disse: eu gosto demais desses artistas, chamavam de artistas, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho esse canivete aqui, o que o senhor acha? Aí meu pai, não, me dá esse canivete aqui, entra para aí. Deu 525
de entrada e mais uns 70, 80. Passou de 600 um pouco. Deu 3 bailes gordos. Baile de 200, que um baile de 70, 80 já era bom. E mais um canivete. E mais um canivete. A partir dali, complementando a gente, astuciosamente, já passamos a pedir mais para os donos de bailão e tal. Não, nosso preço é 250, 220, 200. Mas eu sei, vocês tocaram lá por 200, pediram, não dá. E aí a gente já dizia, mas tem uma hipótese, é isso. A gente também faz pela porta e as mesas, tu fica com a bebida. Mas vocês fazem assim? A gente tem feito em alguns lugares. Não, feito. Aí a gente sempre arrecadava 350, 400, entendeu? 280, 450. Dava muito mais do que aqueles 200, que era um preço muito bom. Então, por isso que eu digo, a gente chegava de lá e nós não éramos profissionais na ponta da linha da música. Nós chegava, guardava os instrumentos e ia para o campo, fazer cerca, ajudar o pai, comprar uns terneiros e botar no campo. E 10, 12 anos comprando terneiro e botando no campo, todos os sábados e domingos, e dia santo, e feriado, e Natal, deu dinheiro. E a gente só parou, finalizando esta parte, quando virou moda. Porque não tinha som, as caixinhas desse tamanho, não era um canto, não era som, era um barulhinho. Mas eu ia perguntar, como é que eram os equipamentos na época? Não dava para chamar de equipamentos. Muitos lugares não tinham energia elétrica. Então tinha um aparelhinho que tinha um vibrador, te botava bem perto da gente, porque ele era acostumado a parar. Zzz, quando parava, tu dava um tapa aqui, ele seguia, e saía o somzinho na caixa, era uma porcaria. Mas jovem, os palcos mais acima, tirava a tampa da gaita e fazia aquele barulhão, 2 Todeskine para lá e mais uma bateria. Fazia um barulhão. Aí, quando virou moda, iniciou a moda daquelas caixas grandes, eu lembro que a dupla Mirim e outros, então, começaram, aí o negócio era ônibus e caixas grandes, com um som, realmente, som pesado. A gente pensou bem, e as mulheres também não queriam que a gente saísse, e ficava longe fim de semana, e já tinha filho, deixamos dos grupos de baile. Não sei se acertamos ou erramos, deixamos. O Doné seguiu gravando alguns CDs sem trabalhar, e eu deixei mais de 30 anos sem gravação, sem nada. Voltei agora há pouco, faz uns 4 anos, 5. Aí que o senhor foi para a política. Na política eu fui com o término exatamente com o término. A política é uma coisa interessante, porque eu tinha saído do ginásio Santo Antônio de Pádua em 1960, onde eu aprendi um pouco do francês, um pouco do latim. Até hoje ainda lembro, no meu livro ainda coloquei, estudava o latim com os padres, e o Pope, Osmar Pope, que muito mais tarde foi meu secretário, que Deus o tenha, o Pater Noster, qui es in cielo, sanctificenter nomen tua, fiat voluta. Então eu rezava o Pai Nosso em latim. 60, mas o meu pai não era muito de estudo. Não, essa gurizada tem que vir trabalhar. Vamos ficar malando na cidade e gastando dinheiro. Não, tem que vir para o serviço. Fomos. Aí é que ele deu a gaita e seguiu e tudo. Quando eu voltei aqui da fazenda Cerro do Gabrito, que eu havia comprado lá em 75, 65, já com os meus filhos para estudar, eu pensei, mas eu não vou ficar ocioso na cidade, o campo está bem, os filhos também, vou estudar de novo. Aí fui fazer o primeiro grau, o supletivo do primeiro grau, o supletivo do segundo grau, bem relacionado com o pessoal, de música, de estudante, a família bem, negócios. Mas vou fazer um vestibular. Para direito. Para direito. Fui em Santo Antônio, fiz um vestibular, passei no vestibular. E aí me encorajou, eu vou ser candidato a vereador. Candidato a vereador, né? Vereador, baile daqui, baile dali, dançava, ia nas festas. Mas o que tem que ver se o senhor passou no vestibular para direito e procurou ser vereador? O que tem que ver uma coisa com a outra? Era um conjunto de vontade, de experiência musical, de política, de pecuária, de música, entendeu? E de relações gerais na cidade, no município e na região, especialmente dentro da cidade. E fui convidado por vários ali, tem que concorrer. Inclusive me convidaram a prefeito, e não, fiz até um decalque. Noé Teixeira, vereador, 88. Bueno. E claro, aí eu já tinha passado no vestibular, né? Mas deixei daí, não me deixaram ser vereador, não, porque o teu nome está bom e tudo. Eu já queria ir para Santa Maria. E digo, aí me empurraram, quando eu me dei conta, eu era candidato a prefeito, e o Alceu Braga, que Deus o tenha, de vice. E eu achei bom. Porque esses caras são todos experientes aí, vão me ganhar eleição, eu vou para Santa Maria logo, porque como vereador, eu podia ir. Vereador, tu vem de lá uma vez por semana, assiste
fazer alguma coisa, agora como prefeito. E aí não é que eu me elejo prefeito, eu tive que ficar os 4 anos administrando a prefeitura para depois ir para Santa Maria. Então eu era aluno da Faculdade de Direito e prefeito. Embarcava no ônibus, na frente da prefeitura, com os demais colegas. Foi um tempo muito bom. Então, os seus colegas foram colegas de prefeito também, na época. Exatamente, colegas de prefeito. E a gente fazia festa. Te chamavam de prefeito e te chamavam de Noé na sala de aula? Não, eu não é. Eu era aluno tal como os outros. E eu não dava muita bola por questão de prefeito. Eu era aluno, levava gaita, levava cerveja, levava linguicinha cortadinha, fazia festa, conversava com os professores, fazia trabalho em aula, trabalho com gaita, com música. A música, o solo, que é uma música que das antigas nem sei se terá aí ainda, que a letra é do Amaury Beltrão de Castro e o solo e melodia é minha. Aquela música ela nasceu praticamente num trabalho da Faculdade de Direito. E o professor Schroeder, entendeu? Gostava demais, faça uma música. E nós tínhamos versinhos. Então, um trabalho jurídico, de aula, com um pouco de gaita, um pouco de rima, um pouco de música. Então, todos os seus colegas queriam pertencer para o teu grupo, para fazer o trabalho. Sim, o meu grupo era um grupo encantador, porque era um grupo leve e todos muito buenos, perdemos lamentavelmente uns. Então, no meu grupo era um grupo bom, nós tínhamos o ônibus era uma festa, lá também agrandava, cumpria as aulas, fazia as aulas e os trabalhos, não todos, mas alguns, eram musicados, porque abria ali aquilo e a gente lia e a gente discutia. E eu lembro os professores davam tarefa nas férias. Eu lembro que o doutor João Augusto Rodrigues, grande criminalista, disse a nós alunos, leiam um livro nas férias. Muito bem, quando voltamos de férias, lá ele foi para lá, leram o livro, leram. O que tu leu, Noé? Eu li O Príncipe de Maquiavel. O Topaz não se conformou querendo saber se era verdade, já estava lá em cima. De onde que era o Príncipe de Maquiavel? Digo, de Proença, na Itália. Ah, então tu leu o livro. Ele queria pegar a gente, né? Ele era um excelente professor, mas eu realmente lia, eu sempre gostei de ler. Tanto é que estou escrevendo e não leio mais por falta de tempo no momento. Te formaste antes de concluir o mandato de prefeito ou depois? Antes, eu me formei, porque 86, veja bem, o vestibular, escutando na minha casa, com a presença do meu pai ainda vivo, olha, isso era março. Parece que era 10 de março de 86, a Rádio CEPE dando resultado, e o Noé Teixeira Machado passou. Meu pai ficou muito faceiro. Como era o nome do teu pai? Onésio Teixeira Machado, chamava o Neio, seu Neio. Meu pai foi lá, ficou muito faceiro, foi lá e comprou um código penal e me trouxe. Isso era 10 de março, ele faleceu em 26 de abril, dali 40, 50 dias. Mas viu eu passar, me deu um código e tudo. Bom, aí, 86. 88 foi o resultado. 86, 88, 86. Dali em diante é que eu fui sendo vereador, entrei na política e aí continuei estudando e me formei em 90. E o mandato foi até 92. Até 92, é verdade. Isso. Bom, sobre o prefeito, vamos falar depois. Tá, qual é a música que o senhor indica para a gente tocar agora, para finalizar esse primeiro bloco aí, não é? Olha, eu até indicaria uma música que pouco rodam nas emissoras de rádio, e eu até compreendo, pelo menos aqui na região missioneira, que é muito forte o gauchismo, o missioneirismo, onde eu me incluo também. Mas eu consegui recentemente, e acredito que tem aí nas redes sociais, no YouTube, na minha página do YouTube, Noé Teixeira, vão encontrar. É o Chico Facundo. O Chico Facundo é uma letra, poesia do Cabeleira. Conheci ele lá atrás, nos anos 60 e poucos, em Caxias do Sul. Tenho dele livros e até um DVD que arrumei, além da licença para gravar, com a dona Rosa, a viúva, arrumei um DVD e tudo. Chico Facundo é uma poesia fantástica, pois eu botei uma música, uma melodia bonita, modéstia à parte, muito bonita, e gravamos, eu canto e é intercalada com declamação do Burati, de Panambi. Chico Facundo é uma música bem interessante. Vamos ouvir. Num tempo que eu viajei muito,
Também visitei Caxias, era o rádio em sintonia, o verso era só trincheira, e eu conheci o Cabeleira, trançando esta poesia. Tava reunida a pionada no galpão grande de trás. Foi quando entrou o capataz, falando pra todo mundo: tá feio o velho Facundo, parece que não escapa. O patrão mandou dizer pra todos irem lá ver, eu acho que é o fim da etapa. Também já tá com 100 anos, disse um peão falando rouco. Talvez uns 80 e poucos, disse o outro a meia voz. Foi o melhor entre nós, Quera Taura e respeitado. Francisco Facundo Neto era o seu nome completo, Chico Facundo chamado. Entramos na casa grande, onde estava o índio vago, o peão mais guapo do pago, de fato estava no fim, mas falava mesmo assim, com muito esforço o peão. A barba branca, os cabelos, fazia o último apelo para o seu amigo e patrão. Falava claro e sério: a morte é China Malévo, que sem piedade nos leva para outra camperiada. Mas eu não deixo a invernada por nenhum outro rincão, e o meu corpo de Gaudério não mande pro cemitério, porque eu não quero, patrão. Eu quero ser enterrado lá em riba no coxilhão, e plante 2 cinamão na beira da minha campa, pra que a pionada do Pampa, depois de uma camperiada, encontre sombra e aconchego para estender um pelego na hora de uma cesteada. Eu quero uma cruz bem grande, feita com cerne da aroeira, pra durar a vida inteira marcando a minha morada, onde a tardinha boiada, qual cerimônia e sem luxo, vai reunir-se em procissão, berrando uma oração pra alma deste gaúcho. Num braço da cruz te peço, pendure a minha guaiaca, no outro a chaira e a faca, mas não esqueça o chapéu, pois lá nos campos do céu a minha alma de índio guapo vai mostrar o que aprendeu nos tempos em que viveu neste Rio Grande farrapo. Também não quero caixão, cave somente uma vala, meu corpo enrolem no pala para que a terra consuma, e não faça escrita nenhuma, não marque hora nem data, e pro peão mais taura e valente dê minhas botas de presente com as minhas esporas de prata. Meu laço de 12 braças, bolhadeiras tirador, dê pra o melhor laçador que pisa neste rincão. E pra você, meu patrão, eu deixo a minha garrucha, que sempre guardei com glória, por ser um marco da história da nossa terra gaúcha. Mas o meu lenço vermelho amarre na cruz bem forte, para que quando o vento norte bater nele de mansito, que ele tribule solito na amplidão do céu azul, balançando a vida inteira, como se fosse a bandeira
meu Rio Grande do Sul. Ficou quieto de repente, tá morto, disse um piazote. Sente aqui dentro um pinote dos pulsos do coração. Lá puxa, disse o patrão, com o rosto assombrado e sério. Na cozinha da fazenda, choramingava uma prenda pela morte do Gaudério. Disse o patrão: capataz, mande alguém urgentemente na estância do João Clemente, lá no bolicho e nas vendas. Avise as outras fazendas que está de luto a região, pois morreu Chico Facundo, o peão mais cuera do mundo que pisou neste rincão. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pelo YouTube da Rádio São Luís, também pela São Luís, aqui no Olho Vivo, 100.9. Hoje estou recebendo a visita do Noé Teixeira Machado. E agora nós vamos falar do momento que o senhor foi prefeito, porque muitos que passaram por aqui dos seus colegas músicos e compositores falaram dos eventos que ficaram para trás. Canto Sete Povos, Mostra da Arte Missioneira. E o senhor foi o último prefeito a promover o Canto dos Sete Povos, a sua terceira edição em 92. De lá para cá não tivemos mais. Hoje, fora da política, fora da prefeitura, como é que o senhor, mas inserido no contexto cultural, como é que o senhor vê esse vácuo aqui em São Luís? Olha, se passaram tantos anos que fica até um pouco difícil comentar, mas eu lembro e acho que é razoável referir que o Canto dos Sete Povos foi uma iniciativa do prefeito que me antecedeu, o Nascimento. Fez, e eu, como era uma parte cultural do município, no seu campo cultural, eu entendi que deveria fazer uma edição. E foi esse de 92. Então nós levamos a cabo, aí, sempre com o pessoal da cidade ou da região participando e disputando aquelas vagas para gravar, porque era uma coisa importante. Então eu fiz para manter o que era feito, não foi uma criação minha, foi do Joaquim Nascimento, e eu achei que era válido fazer aquele Canto Sete Povos. Bom, o senhor cumpriu então o seu papel, mas eu gostaria de saber do senhor o que o senhor tem a dizer desse vácuo aqui de inexistência desses eventos. Pois é, essa questão ela é meio cíclica. Eu participei um pouco antes, me parece que foi 85 ou 7, participei, não estava no comando, mas participei, digamos, fortemente na Mostra da Arte Missioneira. E que depois eu não sei bem o que ocorreu no Canto Sete Povos, e acompanhei chamameceiros e algumas coisas. São Luís Gonzaga tem esse nome ultimamente, a capital missioneira, capital da música missioneira, e é muito forte a cultura em São Luís e na região, as missões. Agora, o fato de não decolar e não ter um programa certo a cada ano, eu não sei bem ao que atribuir, se bem que nós temos a feira do livro, que é uma coisa que quase que paralelo, porque é mais de escritores e de confecções de livro que acontece. Agora, o Canto dos Sete Povos, depois disso, veja bem também, considere-se que o Canto dos Sete Povos e aquele formato de programação, lá atrás, num tempo que não existiam as redes sociais. Então, ultimamente, cresceu muito isso, que as pessoas não têm mais dificuldade para ir gravar em São Paulo, nem em Porto Alegre, a cada esquina tem um estúdio, em casa tem um estúdio, tem uma rádio web, e se comunicam, então não precisa um ponto assim, olha o Canto dos Sete Povos, olha o chamamezeiro. Pode ser, porque reúne as pessoas, mas cada um faz na sua casa, na sua região, e apresenta os programas. Estamos todos
globalizados, integrados na musicalidade e com acesso semelhante a todos. Talvez isso aí justifique o porquê que não é um programa específico. Claro, nós temos programas no Estado que são perenes, como a Festa da Uva, o Rodeio de Vacaria, que são bem... Como nós temos aqui as nossas exposições, feiras, mas na musicalidade nós temos Nova Brécia, que é os gaiteiros ali, e outros lugares com outros programas. A Califórnia, do nativismo, eu não sei como andam esses festivais que decolaram, foram fortes e depois também deram uma murchada. Não é culpa de ninguém, são cíclicos. O senhor foi um dos prefeitos que incentivou muito a cultura, fez o Canto Sete Povos e, inclusive, foi até processado por isso. Isso te incomoda até hoje, mesmo o senhor estando livre, mas tendo que enfrentar todo esse processo? Não, na verdade, quando eu me elegi, eu era, como continuo sendo hoje, um homem trabalhador. Eu sempre fui de projetos, nunca fui acomodado, estar numa sombra, trocando de cadeira, trocando de churrasco, come isto e janta aquilo. Não, eu sempre tive projetos na pecuária, na música, na política, né? Foi um cargo, mas foi bom na política, na escrita, nos livros e outras coisas, como estou fazendo agora, publicidade e videoclipe. Então aconteceu. E aconteceu por quê? Porque eu não tinha muito conhecimento do lado político. Essa história que o pessoal está acostumado a ouvir, tomar lá da cá, agradar um vereador. Não, eu fui trabalhando. Eu ia para a rua, eu queria instalar o corpo de bombeiro, como instalei, briguei para instalar o corpo de bombeiro. Não foi fácil. Instalamos a URI, uma universidade de São Gonzaga, foi peleado, não queriam. Criamos o primeiro consórcio intermunicipal da saúde do Rio Grande do Sul, está aí com 8 municípios servindo. Fizemos 300 casas populares, 150 de calçamento e demos máquinas para o projeto de microbacias hidrográficas. Isso ofendia os profissionais da política. Era uma ameaça política. Eu não me dei conta disso, eu queria fazer. E aí o jeito de tirar o Noé de cena era tentar caçar o mandato, processar com qualquer coisinha. Porque hoje tu te queixa, sempre foi assim, não mudou. Está aí no Brasil inteiro vendo coisas bem diferentes, ou parecidas, com processos em deputados, e vereadores, prefeitos, sempre tinha. Isso não me magoou. Por quê? Primeiro, porque eu pude fazer o que eu queria. Segundo, eu não tinha ambições políticas de cargo, me mantive eleitor como sou. E escapei de tudo isso, gastei, paguei, mas valeu a pena, porque eu vi nessa trajetória em São Luís, e em outros lugares, quantas pessoas que tentaram ser vereador não puderam, tentaram ser prefeito não puderam, e eu ali num lance rápido ganhei, como diz o gaúcho das carreiradas, no mexer dos cascos. Fiz administração, concluí meu mandato e até aprendi com essa questão política pesada e de processos. Isso me levou, complementando, meus caros amigos e ouvintes, porque um advogado que também queria me cobrar 2 vezes em Porto Alegre, já faleceu, que Deus o tenha, perdeu um prazo, e eu por 20 meses, 21 meses para ser honesto, o processo ia prescrever. Ora, 21 meses, qualquer guri que sai da faculdade sabe enrolar um processo 21 meses. Na justiça é difícil tu resolver rápido. Enrolar é o fácil na justiça. Pois ele saiu, eu não me dei conta, estava tranquilo, sonolento, o advogado resolve. Quando eu me mexi, não dava mais para entrar com recurso nenhum. Aí baixou o processo, me condenaram lá 5, 6 anos de prisão. E queria me prender. E eu não me achava em condições de me submeter àquilo quando eu sabia que não devia. Aí eu tive uma das coisas melhores que ocorreu na minha vida. Porque eu estava em Santa Maria, uma profissão boa, direito, ganhando dinheiro, me relacionando bem, uma espécie de uma situação quase que sonolenta, a gaita parada. Pois eu botei um dinheirinho no bolso e fui para o Paraguai. Conheci melhor o Paraguai. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 22 meses. Tanto é que quando entraram com habeas corpus, depois que prescreveu, meus filhos me avisaram, eu não tive pressa de vir embora. Eu estava lá, eu estava acostumado, eu estava compondo. E tocou muita gaita lá? Toquei gaita, aprendi coisas no Paraguai e na Argentina, escrevi, fiz música. E sou um exilado, fiquei parecido com o João Goulart, com o Brizola, com o Borges de Medeiros, com o Júlio de Castilhos.
E tantos outros brasileiros que foram para o exterior para não prenderem e voltaram para cá. E aí ficaram políticos famosos. Não é o meu caso. Mas eu, então, o Walter Jobim, que foi governador do estado, muitos deles, não vou lembrar de todos. Então eu me igualei àqueles grandes, famosos. Fui um exilado. Isso é um título que eu carrego. E a condição de escritor começou quando? Começou nesse período? Exatamente. Eu estou no Paraguai, aprendendo um pouco da língua deles e aprendendo também o Guarani, que, aliás, eu gravei uma música que é argentina, de Cocomarola, quilômetro 11, e eu canto ela em... que até surgiram num outro momento aí. Eu canto ela em espanhol e canto também em Guarani, porque eu lá no Paraguai ouvi e participei e aprendi a cantar na Guarani. Aninde poche, hangate dive, desenganhate, mantenhareco, achacatawe, angaquahande, cunhante, pecheco. Então, isso me deu vida. Fui lá aprender, ouvi harpa, violões, cantores, aprendi o Guarani, muito bom. A moeda deles, aquele povo que fala o Paraguai, esse paizinho. O Paraguai é uma potência. O pessoal não valoriza bem. Um povo trabalhador, cheio de negócio, um povo rico, ricas terras. Tanto é que tem os brasiguaios. Ali em Santa Rita, eu passei ali, tem não sei quantos milhares de brasileiros que foram derrubando mato no tempo que podia derrubar e plantando soja, enriquecendo o Paraguai. O Paraguai é um rico do estado e eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade. E eu ia lá rezar na Virgem de Cacupé. Lá perto de Assunção também fui também. Conheço o Paraguai quase que todo. Bom, 2 livros, né? O senhor escreveu Sonho de Vida e Cordeiro de Gaza. Isto. Nos conta um pouco do objetivo desses livros, o que diz cada um deles. Bom, Cordeiro de Gaza é o título que nunca explico muito, mas eu sempre acompanhei, porque eu sou um cara católico, sou religioso e li a Bíblia. Nos anos 76, 77, eu li toda a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, Abraão, Jacó, tudo aquele negócio lá atrás, Jesus, seus livros todos. Eu me dei conta que no Oriente Médio sempre lidava com ovelhas, cordeiros, o Davi, as suas ovelhas, aquele exemplo, Jesus Cristo, todo aquele tempo lá no Oriente Médio, né? Era uma coisa interessante, o cordeiro. E também um povo que sofria, né? E aí eu até patenteei uma marca desse Cordeiro de Gaza, que eu não trouxe para mostrar, mas até está na capa de um CD mais antigo e tenho para mostrar outro dia lá. Porque o Cordeiro de Gaza, eu escrevi o nome Cordeiro no formato do bichinho, do cordeiro. Ali está Cordeiro, embaixo de e Gaza, está dentro de uma cuia, e o fuzil de Gaza é a espécie de uma bomba, onde tu põe ali, tem o gatilho, e entra assim no sorveiro mate, faz aquele barulho, toca o sino e tem uma lança que sai na ponta com a cruz missioneira. Então ali foi a minha autobiografia. Contei, botei os meus antepassados, são 504 páginas. E a minha vida, mais ou menos, em 4 partes, esse livro que eu conto toda a minha vida, inclusive uma viagem para a Europa que fiz. O Sonho de Vida, que foi um trabalho mais... Esse sonho de vida foi um tombo forte que eu tive na minha vida. Eu tenho dito a quem me pergunta, eu tive 2 tombos fortes. Eu saí ganhando e com experiência, que foi o decreto de prisão. Na minha visão, conquistei um título que eu não tinha, exilado por força legal. E fiquei num país maravilhoso. Mas eu recuperei. Agora o outro eu não recuperei, o sonho de vida. A Maria Liane Richter, meu segundo casamento, vivemos 11 anos, deu um aneurisma cerebral aos 60 anos, uma mulher forte, farmacêutica, bioquímica, uma rica de uma pessoa. E eu sofri muito com aquilo ali, porque eu estava 10 no casamento. Não que eu não vivesse bem o tempo do primeiro casamento, a Heloísa, mãe dos meus filhos, está em Santa Maria, e eu tenho um carinho especial. Mas, certo ou errado, casei de novo. E a Liane, aprendemos muito um com o outro. Eu, especialmente, com ela. Ela também dizia que aprendia comigo. Pois a mulher falece e me desmanchou. Aí eu aproveitei que eu estava em estúdio gravando e tinha uma música, Sofrência, que ela gostava de cantar também. Aí eu voltei lá no estúdio e fiz uma pequena recitação no início. Oi, minha Liane, esta é a música que eu fiz para ti.
mas tu cantavas também, lembras? E aí tem mais alguma coisa, não vou lembrar agora. Sofrência, é muito bonito, eu faço em 2 vozes com uma moça aí que me ajudou a cantar. Sofrência. Então me ajudou muito e eu aproveitei e botei naquele momento triste e fiz um livro. Ali onde eu tenho a marca ali, tem mais o dicionário da mulher, algumas coisinhas. E ali eu questiono Deus, o meu Deus, que eu sou católico, tenho fé, Deus vive comigo em todos os instantes. Por que me apresentou ela e me levou tão cedo? E ainda digo, só me conformo, meu Deus, se tu levou ela para ser tua namorada. E te digo, meu Deus, que ela não te darás motivo para mandaras embora. Terás que ficar com ela eternamente. Então, é uma história emocionante e eu aproveitei a emoção, o sofrimento, fiz esse livro. Vou arrumar para vocês, acho que ainda tem alguma coisa aí. Um sonho de vida. Viajamos para a Europa, viajamos aqui, ela vinha aqui para a fazenda, comia pitanga, dava risada, uma mulher alegre, feliz. E foi muito triste aquilo ali, eu ter que carregar o caixão com a minha mulher lá em Agudo, enterrar, levar para lá, desabei com aquela sociedade. Ela é muito benquista, falava o alemão, porque era farmacêutica, bioquímica, viajamos para a Europa, ela falou o alemão, o meu inglês era meio pobre, até hoje é. Então foi fantástica a minha convivência com a Liane e eu botei num livro. Alguém tem aqui na cidade, eu distribuí numa feira do livro que eu lancei, os 2 aqui, para alguém, inclusive na feira que passou. Muito importante, né, essa história e muito obrigado por compartilhar com os nossos ouvintes também. Pois é, eu acho que é importante as pessoas saberem desses detalhes da gente aí. E o que nós vamos tocar agora para o pessoal, então, que está nos acompanhando? Eu sugiro, então, para quem queira ouvir, analisar e até se emocionar, vamos tocar Sofrência. Que aí nós vamos ouvir o que eu digo para a Liane sobre uma música que ela já ouvia e gostava. Sofrência é muito bonita. E eu tive sorte na melodia e, modéstia à parte, na composição dos versos, que já estava pronto. Só compus depois da falta dela. Essa entrada que eu já fiz um pedacinho aqui. Sofrência, acho que é um bom apetite para os ouvidos. E para a alma, especialmente. Oi, minha Liane, esta é a música que eu fiz pra ti. Mas tu cantavas também, lembras? Tu gostavas de me ouvir cantar antes de ir com Deus para o além. Continues cantando, porque te ouvir na esperança dos sonhos eu preciso. Eu vou cantar eternamente, dançando com a tua linda alma e contemplando o teu sorriso. Eu nunca pensei que fosse assim, que fosse terminar um grande amor, porque é que antes me fez acreditar. Você me disse, não vai terminar. Também dizia, esqueça esse temor. Tô sofrendo a tua falta, amor, porque tem que acabar em dor. Eu não suporto esta saudade. Nossa história foi verdade. O que se faz com a vida agora? Para quem tá sem saída chora. Ouvi dizer que é na sofrência a esperança. Passo a viver da tua lembrança.
traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Campeirando aqui pela 100.9 Rádio São Luís e também pelo YouTube da nossa emissora. Estou conversando hoje com o Noé Teixeira Machado. Nome artístico Noé Teixeira. Isso. Nome artístico Noé Teixeira em função de ter nascido musicalmente os irmãos Teixeira. Aí ficou Noé Teixeira. Se bem que o Machado poderia ser mais famoso, que nós temos aqui José Gomes Pinheiro Machado. Então, o Machado seria mais famoso politicamente, né? Os caudilhos da Revolução. Que, aliás, eu falo no Pinheiro Machado numa outra música aí. Vamos falar agora mais da parte artística, né? Que o senhor retomou e o senhor tem andado. O que o senhor está fazendo no momento para aproveitar esse momento da sua vida, para divulgar a cultura gaúcha, considerando que até o Pedro Hortaça, inclusive outros que passaram por aqui, disseram que o senhor, né, com os irmãos Teixeira, foram os primeiros a divulgar a nossa música aqui da nossa região. Pois é, eu falo na musicalidade com prazer. E lembrando que eu fiz ao tempo do Canto dos Sete Povos, a gravação de mais de 40 músicos daqui, e isso é uma coincidência? É uma sina? Pois agora eu tive o prazer de receber o Marco Aurélio Pedotti, programa Sangue de Gaúcho, a partir de televisão lá de Erechim. Ele veio gravar 2 vezes aí, gravamos vários missioneiros, e nós também. E ali, mais uma vez, eu convidei os meus amigos, muitos dos quais estão lá naqueles Lompete dos anos 90, e agora que eu ajudei, né, ali foi eu mesmo que ajudei, o município fez o Canto dos Sete Povos. E agora estão lá, gravaram músicas também. Eu voltei à música e eu não sou de ficar parado. Não é necessidade econômica, pelo contrário, se gasta, eu corro, ando, viajo, hotel, paga alguém que filma, paga o meu neto Santa Maria, que faz as edições, estou para lá e faz fotografia e tal. Mas eu me sinto assim, no dever. Eu me sinto no dever... De deixar um legado. De deixar um legado. Alguém vai aproveitar, e isto, tanto isso é verdadeiro, como eu gravei Adeus Mariana, do Pedro Raimundo. Ele não parou, ele gravou Adeus Mariana em 43. Eu nasci dali 3 anos em 46, ele faleceu em 73, pois eu gravei Adeus Mariana. Eu gravei também do Gil de Freitas, Saudade dos Pagos, que já faleceu, Querência Amada do Teixeirinha, Recordações do Mário Zan, a Asa Branca do Humberto Teixeira e o Gonzagão, e outras músicas. Então eu estou juntando, assim como de Tonico Tinoco, a Cana Verde, as Mocinhas da Cidade, do Noel Guarani, um romance do Palavelho, além das minhas. Então eu acho que eu tenho que aumentar esse legado, porque amanhã depois alguém vai olhar algumas músicas, tanto dos outros como as minhas também. De todos esses artistas que o senhor citou agora, o senhor conheceu todos? Eu conheci todos. Todos, inclusive o Mário Zan, em São Paulo, no tempo do 4º centenário, aquela marchinha, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E o tango, aquele tango, né? Capricho cigano. Não sei porquê, tu és tão vaidosa, cigana má, cruel. Eu conheci vários deles, conheci Roberto Carlos, Rita Lee, Valdir Soriano. Amigo, por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Pedro Bento Zé Estado, Nenete Dorina Adele, Roberto Carlos e tantos outros que vou esquecer aqui, Tonico Tinoco, aquela joia de raiz musical. Mas música sertaneja o senhor não cantou, exemplo do Tonico Tinoco? Sim, tem um gravado, eu cantei, tá aí, eu cantei Cana Verde. Cana Verde. Abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou, as mocinhas da cidade... São bonitas. E a gente toca por aí, o pessoal toca uma coisa daqui, daqui a pouco toca a mocinha da cidade, está todo mundo dançando. Entendeu? Fim do baile. É o fim do baile, como é que é? Companheirada, é hora da partida. É o fim do baile e o galo já cantou. O fim do baile, eu gravei deles aqui. É que são 9, por isso que eu te disse. As minhas músicas, alguém vai ter que escutar, senão fica ali em meia dúzia, que é mais gauchesco, que tem um shot daqui, um vaneiro dali, um bugio. Considerando que o senhor está falando desse assunto, e o senhor tem andado pelo estado todo, além do estado,
As emissoras, por exemplo, aqui na região, tocam muita música missioneira, esquece talvez essas outras. Como é que é nas outras regiões? Como é que o senhor tem visto? Tocam de todos ou também mais música lá para o litoral, mais música litorânea, lá para a fronteira, mais música fronteiriça? Na verdade, os artistas, os cantores, intérpretes que têm nome, por exemplo, continuam tocando, João de Almeida Neta, João Chagas Leite, Luiz Carlos Borges, Serranos, Monarco, Grupo Cordiona, Teixeirinha, Gil de Feita, morreu, mas está tudo tocando. E das nossas tocam também. E essas que eu estou falando, eles tocam em alguma região. A Grande Caxias do Sul, que cuida muito dos seus filhos, irmãos Bertucci, tocam 80% irmãos Bertucci. E tocam as minhas músicas. E tem uma outra rádio ali em Nova Petrópolis, a Rádio Imperial 104.5, é uma bomba aquela rádio, que toca muita bandinha e outros estão tocando as minhas músicas exatamente porque eu tenho bandinha e tenho umas com cara de sertaneja. As gaúchas eu não sei se estão tocando. Eu não quando viajo ouço. Não tenho tido tempo de botar ali no WhatsApp e ouvi-las. Mas elas tocam também, na praia também tocam. Santa Catarina toca mais ainda. As marchinhas, eu tenho várias marchinhas aí, dueto, entendeu? Como tenho ali Sequência de Mulher, entendeu? Uma música interessante, com bandinha e com gaita e duas vozes. Mas eles estão tocando, até porque eu fiz músicas me convencendo de que elas eram o melhor de mim. Eu não fiz nessa idade música comercial. Alguém disse, não, música tu tem que fazer curtinho, porque logo da comercial tem tocando. Olha, eu não vou fazer música para comercial e fazer música curtinha, porque alguém precisa de botar 40 clientes na mídia. Eu vou fazer música que eu sinta que a música é boa. Eu tenho a Pescaria da Cigana, que eu tenho dito, eu disse lá em Caxias, para mim é a música mais bonita do planeta. Por quê? Porque eu me sinto assim quando eu toco aquela melodia em dueto de teclado de baixaria. A letra ajuda também, fiz lá no Paraguai. Ela tem uma coisa diferente, entende? Então a gente tem que fazer música que tu te encante, que tu te envolva, que tu te sinta bem naquela musicalidade. Não é fazer um negócio aqui, o guri dançou, não sai daqui, pescou lambari só para ter uma trovinha, o bagual não sei do quê. O chamado refrão. Não, o refrão. Eu faço músicas, as minhas músicas têm início, meio e fim. O senhor é compositor, o senhor tem gravado mais as suas composições ou tem muita gente que grava a sua? Por exemplo, o Porca Véia gravou. Sim. Ataca Lá Embaixo, entre outras. O Porca Véia gravou das nossas aí, minhas propriamente, Ataca Lá Embaixo e o Abraço Paraná, que eu gravei de novo e está fazendo um sucesso lá em Cascavel. Os caras não conheciam, então lá estão tocando todos os dias e falando sobre a música, e cantando a música e falando. O Porca Véia nos ajudou muito, gravou também do Doné e de tantos outros. Porca Véia é um excelente artista, pegou aquele estilo Bertucci, deu um brilho e foi o que deu, muito bom. Toda parte toca a música dele. Muitas pessoas têm gravado minhas músicas. Eu até nem lembro de tantos, na Grande Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Rosa gravaram, várias delas. Outros ali em Santa Cruz, umas musiquinhas que eu compus uma música lá no ano 71, solo, Diamantes do Sul, agora botei uma letra sobre a família e ficou muito bonita. Estão cantando e estão gravando. E eu procuro gravar as minhas e algumas dos outros que eu consiga cantar, porque também sou limitado em voz, em musicalidade e tudo, mas eu primo muito pela melodia. E o Adelar Bertucci ouviu o meu repertório lá na Criúva, que eu visitava muito ele, e mostrei para ele. Vocês tiveram uma amizade muito forte, né? Com os muito forte. Bertucci. Ele vinha na minha casa e eu lá visitava muito ele, eu gostava muito dele. Para mim é o maior ídolo, um dos CDs que eu tenho a foto com ele 6 meses antes de falecer, lá no Memorial Bertucci. E eu mostrei o repertório para ele lá de noite e tudo, lá tocando numa gaita dele e também nos pendrive. E ele me disse, bem simples, está muito bom o teu repertório, não é? Não tem mais muita melodia bonita, tu não acha? Porque os Bertucci, se tu olhar lá atrás as melodias, o pessoal virou de uma altura em diante. Não é uma crítica destrutiva, é contributiva. Mas cuidaram de barulhão, animação e esqueceram da melodia. Os Bertucci tinham, como é triste viver tão sozinho, eu não sei de onde vem tanta dor. Então havia melodia nas músicas, naquelas marchinhas, né? E as músicas gauchescas,
o Ney Bertucci, ele também, vem ouvindo de longe, são hinos que ficaram. Eles cuidavam da melodia e várias outras, nos clássicos, tango e valsas, eu gravei Capricho da Saudade em dueto, tecla e baixo aqui. Na, 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 na. Eles tinham melodia. E o Adelar me chamou a atenção com aquilo ali, eu fiquei assim, será que ele quer que eu melhore as minhas ou achou que as minhas estão boas? Mas ele me ratificou, não, estão muito boas isso aqui. Olha, essa aqui está boa, isso aqui está boa, isso aqui está boa, muito boa. Eu gostou muito. Infelizmente, ele faleceu antes de eu levar os CDs, mas dei uma cópia de uma poesia que eu fiz para ele e declamei frente ao corpo dele, lá em Criúva. Tinha lá 200 gaiteiros, aquilo era uma festa no velório. E eu pedi ao padre, eu posso declamar uma poesia aí? Não é muito comprida? Só o que ele perguntou. Não. Pedi para o Paulo Siqueira fazer um fundo de gaita para mim de uma música do Adelar e declamei ela. Meus amigos de lá me disseram, foi o maior feito que teve nesse velório a tua poesia. Gravei em verso, está aí, agora um pouco modificada, Causa Cultural. Velório de músico, de artista, não pode ser velório, né? Tem que ser uma forma de ação de graças pelo que ele deixou, né, de apresentação. Claro. Eu acho que isso que vai sempre marcar o trabalho que ele deixou. Noé, estou muito feliz pela tua vinda aqui. Pena que o tempo sempre é exíguo, né? Sempre é exíguo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não está mais ganhando dinheiro com shows que ganhava com os irmãos Teixeira. Não. Mas você mesmo disse que o objetivo é deixar um legado para futuras gerações. Exatamente. Que esse legado também possa ficar registrado aqui em nossa emissora. Pode. Te agradeço mesmo pela parceria, pela companhia, pela visita. E qual é a música que nós vamos tocar para fechar? Pois é, eu acho que, se reportando ao Paraguai, que morei, e também um pouco na Argentina, que também naquela época eu fui ao Chile de carro, por lá, passando em Santa Fé, que eu fiz uma música, Mendonça e Chile. Mas como eu canto em Guarani um pedaço dela, eu ia sugerir o quilômetro 11. É um clássico do chamamé, é o maior clássico que tem no planeta. É porque eu gravei também, na melodia de Carlos Gardel, um tango da minha autoria. A melodia dele, do tango Porão na Cabeça. Eu fiz uma letra e botei nessa melodia, está bonito. Mas o quilômetro 11... eu acho que é bonito para a gente ouvir. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Lisoneide, obrigado à Rádio São Luís, a quem trabalha esse funcionalismo aqui, o meu grande abraço, o meu eterno abraço, especialmente a quem ouve e ao telespectador da Rádio São Luís. Conversei com o Noé Teixeira aqui no microfone da Rádio São Luís. Vengo otra vez hasta aquí de nuevo a implorar tu amor. Sola y tristeza y dolor de al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día este cantor le has dicho llena de amor. Sin ti no me voy allá. Por eso quiero saber si existe tu pensamiento, aquel puro sentimiento
que me supiste tener. Olvida mi bien el enojo aquel que así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Aninde poche, hangache diwe, desengainete, mantenhareko, achakatawe, hangai behind conhanche jaiko. Zapego a por aí te al chamamé.